Antônio Sebastião Pereira da Silva, fisioterapeuta de 1973. A minha carreira iniciou em Salvador, na Bahia. Em 1973 eu me formei. O vestibular foi feito após 3 meses da promulgação da Lei 938. Então eu peguei o embalo da lei. Mas nós nos formamos em 73, o diploma não era reconhecido. A universidade, a faculdade não tinha reconhecido. Então nós esperamos mais uns 3 anos para reconhecer o diploma. Mas nesse intermediário, eu consegui vir a São Paulo e com isso trabalhar. Depois que eu estava trabalhando, que foi reconhecido o meu diploma. Eu fazia estágio em São Paulo. Então, depois desse estágio, eu fui contratado pelo Hospital Auxiliar de Suzano, que é referência do Hospital de Clínicas de São Paulo. E naquela época era muito famoso o Hospital de Clínicas, porque surgiu a primeira cirurgia cardíaca do Dr. Zerbini. Então era muito famoso o Hospital de Clínicas. E tinha vários colegas do Hospital de Clínicas lá, mas a gente era de outro estado, a preferência de que era paulista, eu acho que, a meu ver. Então mandaram a gente para Suzano, que é uma cidade do interior, que é auxiliar do Hospital de Clínicas de São Paulo. E lá tinha muito paraplégico, sabe? Muitas pessoas acidentadas. E nós tínhamos que fazer um trabalho para tentar melhorar o hospital, para ser mais reconhecido. Então nós fomos pioneiros, eu e mais 2 colegas nesse hospital, que não existia fisioterapeuta. Existiam alguns auxiliares que faziam sem à vontade, faziam sem conhecimento científico, sem evidência, sem nada. Após um período de 4 anos em São Paulo, eu fui convidado para vir para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu digo, pá, Santa Maria, frio, pá. Eu digo, não, aqui a gente é um casaco para vocês, não tem problema. Porque Santa Maria, o nosso colega estava abrindo um curso, mas precisava um co-ajudante, entende? Então, ele diz, você vem aqui a me ajudar a abrir o curso, porque só eu e minha esposa, eu preciso de professor, docente, trabalhar no hospital. Então nós fomos lá colaborar na cocriação do curso. E nós, infelizmente, criamos não criou a terapia ocupacional, só, felizmente, a fisioterapia. Infelizmente, não foi criada a terapia ocupacional, que ele era fisioterapeuta. A terapia ocupacional foi depois de muitos anos. Eu acho que 15 anos depois. Lá em Santa Maria. Então eu trabalhei lá até o ano 2000. Trabalhei no hospital, chefe do serviço, fisioterapia, e também no departamento da fisioterapia. Mais ou menos o resumo é isso da minha vida. Olha, o cenário era desolador, porque havia leigos trabalhando, encaminhamento da fisioterapia de aspa para leigos, os hospitais em geral, os médicos e alguns outros profissionais de saúde encaminhavam mais para o leigo, que nós éramos ainda desconhecidos. E existe o problema do corporativismo. Então a medicina, ou outras profissões também da área de saúde, luta cada um para o seu lugar, a sua classe. Então nós teríamos muita dificuldade. O cenário era totalmente sem um apoio, né? Sem apoio. A gente foi jogado assim no ar para defender a profissão, porque a lei exige que a atividade privativa de fisioterapeutas para executar ao serviço, o trabalho, o atendimento de fisioterapia é privativo, mas eles não obedeciam isso. Entende? Então, juntamente com a terapia ocupacional. Então, eles entregavam. E foi uma luta muito séria. Até o COFIT depois tem muitas resoluções aí, que houve muito constrangimento, né, com relação à classe. Mas faz parte da vida, é assim mesmo. A gente que quer erguer um pouquinho do solo, tem que vencer os obstáculos, né? Sim. Então a gente tem que vencer os obstáculos. Muito bem. Que eu trabalhava no interior, entende? De São Paulo. E era na capital. Mas acompanhei lendo os artigos, lendo alguma coisa, indo na palestra dela e de outros também. Foi interessante pela luta que ela fez. Ela trabalhava no Lar São Francisco, que é uma escola, um atendimento de reabilitação de crianças com defeito. Ela trabalhava lá.
e dedicava à fisioterapia, a essa luta reída. No início, não existia assim, uma quantidade imensa de fisioterapeutas. Eram resumidos poucos fisioterapeutas. Então, na hora que surgiu a lei que criou os sistemas, e a doutora Sônia não tinha financeiramente como manter, como começar, entende, esse trabalho. Então ela e outros sugeriram que fôssemos colaboradores espontaneamente para doar uma certa quantidade de que pudesse, entende? Na época, eu acho que eu dei 500 cruzeiros, na época, não me lembro quanto vale hoje, mas foi interessante o esforço de começar numa coisa de R$0 hoje em dia, R$0. Nada, não tinha sede, não tinha nada. Que aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, todo o sul do país ficou ligado à região 3, São Paulo. E como é que vai fazer a fiscalização na região 3, que é a sede em São Paulo? É todo esse estado. Olha lá, tem condições. Então eu fui para Santa Maria, que foi o primeiro curso de fisioterapia em universidade no interior do Brasil e do sul do Brasil. Primeiro do interior do estado e do sul do Brasil, Santa Maria. Quando foi criado o Conselho Regional de Fisioterapia, hoje o CREFITO 5, eu estava em Santa Maria. Então precisava de alguém no interior para dar suporte aos egressos da universidade, entende? Então recorreu aqui a Antônio. Então eu funcionei lá como delegado e quase como uma secretaria executiva, entende? Então os alunos que se formavam, como não tinha estrutura montada ainda do conselho, tinha muitas denúncias. Eles se formavam com a ideia de que chegasse no campo de trabalho era fácil. Aí chegava no campo de trabalho e encontrava obstáculos. E então pessoas que não fisioterapeutas que faziam de qualquer jeito ali os procedimentos, e ele recorria para mim, para denunciar, para impedir. Pô, não posso impedir assim, tem que ser um órgão que pode, porque eu vou terminar criando animosidade com esse pessoal. E queria que eu fechasse clínicas, porque existia, entre aspas, clínicas, até de massagem, que fazia fisioterapia e tudo. E foi difícil. Então, passamos aí uns 6 anos ou 8 por aí como delegado e quase como secretaria executiva. Quando foi em 90, porque foi em 85 a criação do curso. Em 89, a primeira diretoria saía e tinha que colocar a próxima, fazer uma eleição. Mas a primeira diretoria renunciou e deixou praticamente o CREFITO sem ideia de uma eleição, ficou assim abandonado o CREFITO, entende? Então o COFITO recorreu ao doutor Vladimiro, a mim e a outros, para dar um suporte para organizar as eleições e nomeou como vice-presidente da comissão, na época seria a diretoria provisória, para até a posse dos eleitos. Eu não participei do CREFITO 10, assim, diretamente, porque eu cheguei aqui em 2000. Então, 2001, 2002, estava em recuperação de saúde. Mas os primeiros colegas, ou grupo de colegas, fizeram todo o trabalho do CREFITO 10 para o desmembramento do CREFITO 5, né, para que atingisse. Então, eu fiquei surpreso quando foi em abril de 2005, o COFITO me convidou, me telefonou, perguntando que eu queria assumir a presidência provisória, a comissão provisória. Eu estou no susto. Pô, mas o pessoal não está andando, né? Não está já desenvolvendo, por que eu? Não, mas você precisa agora, não sei o que, pá. Você aceita? Eu digo, olha, eu não estou aposentado, eu posso aceitar. Para dar posse aos eleitos, eu aposento tranquilo, aceito tranquilamente. Então, baixaram uma resolução, a 296, né, que me designou para o presidente da comissão provisória. E aí até fiquei sem jeito, sabe? Porque o pessoal fez toda a organização e eu no final cheguei. Não, mas essa é a questão, eu não sei o que houve, né? A gente tem que saber. Foi isso que aconteceu.
A gente sabe muito bem que a Lei 938 é atividade privativa. Então, sendo atividade privativa, cabe ao fisioterapeuta, ao terapeuta ocupacional, exercer a sua atividade. Mas aí o campo não aceitava, a sociedade em geral não tinha esse conhecimento e os leigos faziam fisioterapia. Então era um cenário muito, posso dizer assim, à toa em relação à fisioterapia. Quase que as pessoas não queriam obedecer, não queriam ter contato com o fisioterapeuta. Inclusive profissionais de saúde encaminhavam para leigos para fazer fisioterapia. Dizia que era fisioterapia, encaminhava para leigos. E a gente, fisioterapeuta, às vezes ficava sem o cliente, sem o paciente. Quer dizer, eu precisava realmente de um órgão que desse suporte a fiscalizar, a defender a profissão, que nada existia nessa época. Não existia uma autonomia profissional, como é hoje, tem dificuldade ainda. Então, faltou essa parte que nós somos os pioneiros, vamos dizer assim, né? Aqui em Santa Catarina. Então, teria que desbravar essa selva, entre aspas. Seria muito bom que eu delineasse cada pessoa, mas como eu lhe falei antes, eu não acompanhei diretamente esta instalação do Conselho desde o desmembramento do CREFITO 5. Então fica difícil para eu analisar pessoas, mas posso lhe garantir o seguinte, que um grupo de colegas daqui de Santa Catarina, tanto da capital como do interior, se empenharam para fazer o que aconteceu, essa instalação do CREFITO 10. Esse grupo de colegas, conheço alguns, tá? Só que eu não vou citar nomes para não prejudicar outros, sabe? Então eu considero, eu tenho o maior carinho, o maior respeito e agradecimento a esses colegas que fizeram algo pelo CREFITO antes de mim. Isso aqui é muito importante, eu agradeço muito. Tanto eu reverencio, porque se não fosse eles, eu não chegava até lá, entende? Mas as circunstâncias fizeram com que eu fosse lá. Alguma coisa aconteceu. Os entraves políticos operacionais da fisioterapia em geral, eu não vou entrar em detalhes, porque hoje a gente sabe que ainda o COFITO, o CREFITO, tem dificuldade em resolver esse problema. Mas em relação à primeira eleição, eu posso adiantar o seguinte: se foi criado o Conselho pela Resolução 262 de 2003 e só em 2005 teve eleição direta, sinal que alguma coisa houve entrave, alguma coisa aconteceu para ele travar. Eu pude deduzir, lendo as resoluções, não porque eu estava presente, mas lendo as resoluções, eu percebi que o COFITO foi um entrave para as eleições diretas. Porque no início, eu acho que em 2004, o COFITO elaborou uma resolução que homologava o Conselho, os seus membros do Conselho, tanto efetivos como suplentes, sem eleição direta, por ordem administrativa. Mas aí, depois o próprio Conselho reconheceu que isso aí fere a lei, a 6.316, no artigo 3º, fere, porque a lei exige eleição direta. Então, isso foi um entrave, a meu ver, em relação à eleição em 2005. E certamente levou meses para que o COFITO entendesse que poderia ser revogada essa resolução. E revogou essa resolução e criou uma comissão provisória, né, do Conselho, que a presidência, um colega que trabalhou bastante, coube a ele, ao doutor Paulo Luiz Crócolo, para exercer essa função de presidente da comissão, e mais os membros da diretoria, membros suplentes e efetivos e suplentes. Entende? Então essa foi a primeira, praticamente começou em 2005, foi final de 2004, começou o processo de eleições direta a partir dessa comissão. Aí vieram depois as resoluções da comissão eleitoral, entende?
Essa comissão eleitoral também teve problema, porque a primeira comissão eleitoral, alguns membros pediram demissão, espontaneamente, né? Uhum. Aí o COFIT teve que elaborar uma outra resolução para que um novo colega, ou novos colegas substituíssem esses que pediram demissão. Então, teve esses entraves. Eu acho que esse entrave foi maior, foi o COFIT mesmo. Porque se tiver, como em Porto Alegre, foi logo iniciada logo a eleição direta. E aqui não. 2 anos. Então, eu não vou dizer que foi erro, mas houve um equívoco. Entende? Houve um equívoco. Que depois reparou esse equívoco. E terminou me chamando para, não sei o motivo, eu não sei, por que eu fui ser responsável para dar prosseguimento da eleição. Até hoje não sei por quê. Eu tenho a maior consideração à doutora Rita de Cássia, em homenagem póstuma a ela, a saudosa doutora Henrique de Cássia, que trabalhou, a doutora Elaine Cristina Budal também, bem, essa diretoria formada também pela doutora Rúbia Mara. Essas pessoas colaboraram bastante, né? E graças à comissão eleitoral, presidida pelo Dr. Gustavo Latorre, também fez um bom trabalho. Então são pessoas que eu tenho a maior consideração. E também eu posso dizer a você o seguinte, que o então estudante André Cruz esteve lá no meu gabinete procurando um entrelaçamento, um estreitamento de cooperação entre CREFIT 10 e faculdade e estudantes. Tanto é que o universo foi tão favorável a ele que hoje é o presidente, o doutor André Cruz, presidente do CREFIT 10. Então, isso aí me marcou também, sabe? Antes da técnica. A técnica é muito importante, mas ser digno da profissão. Então, ser digno da profissão, além de conhecer a técnica, a gente tem que preparar o eu. Buscar um autoconhecimento. Porque o cliente, o paciente, ele precisa não só da técnica, mas da nossa presença. E essa presença eu não posso estar com problemas a resolver. Tem que estar resolvido o meu problema pessoal, meu problema profissional, meu problema social, problema mental, problema espiritual. Para que o paciente sinta que você, profissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, tem algo a dar a ele mais do que a técnica. Que a técnica é importantíssima, colegas, importantíssima. Mas também a maneira de chegar ao cliente, a postura de chegar ao cliente ajuda muito, favorece a recuperação. E se a gente não tiver essa ideia dessa dignidade da profissão, como é que a sociedade vai valorizar essa profissão? Primeiro tem que ser digno e a si próprio. Tem que buscar o autoconhecimento. Eu acho que é isso aí. Antes de terminar, eu quero agradecer à comissão que está organizando esse cenário, vou dizer, esse cenário para festejar 50 anos de COFIT. E eu me sinto muito honrado de participar e não poderia deixar de agradecer também os meus colegas que antecederam, como já falei antes, especialmente ao Dr. Paulo Luiz Krocklin, que foi um dos pioneiros, ele e outros colegas, e ao Dr. André Cruz, que me procurou lá, e ao Dr. Sandoval Torres, que deu o embalo, e hoje, por justiça, ele é o presidente do COFIT, a referência nacional dos fisioterapeutas e terapeuta ocupacional. Com essas pessoas eu quero representar, que essas pessoas representem todos os colegas que estão envolvidos nessa parte da fisioterapia, da terapia ocupacional. Me sinto muito honrado, muito lisonjeado, muito obrigado.